caro aluno, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa disciplina que é a História Econômica Geral e a Evolução do Pensamento Econômico. Na aula de hoje vamos abordar aí o pensamento econômico do século XX, tá? Então a gente vai ver os principais pensadores e também avançar aí no contexto, por exemplo, das ideias de Keynes. Aí a gente vai introduzir também agora o pensamento econômico para a América Latina, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao quadro para a gente ver a nossa contextualização, o que vamos estudar hoje. Então, bom, essa aula está toda ela embasada na unidade 4, tá, do seu manual. Então, a gente vai ver um pouco, continuar falando da escola clássica, que tiveram aí os seus postulados aceitos durante muitos séculos, tá? E não conseguiram explicar as causas das crises, principalmente. Nós vamos ver a crise de 1929, que daí, depois da crise de 1929, vem ali os ideais de Keynes. Então a gente vai compreender o pensamento econômico já no século XX, mais exatamente, tá, entre os anos 30 e 2000, incluindo aí a realidade dos impactos político-econômicos no país, tá certo? Sendo assim, o objetivo aqui é compreender o pensamento econômico lá do século XX, que vai estar aí entre 1930, que inicia ali a Grande Depressão, tá, até os anos 2000, incluindo então a realidade e os impactos políticos e econômicos, tá, em nosso país. Bom, a nossa caminhada sobre a evolução do pensamento econômico, tá, e sua história, ela vai continuar, porém agora nosso objetivo é compreender aí nos anos mais recentes, vamos dizer assim. Então a gente inicia, como nosso cronologia então vai ser lá, pensamento econômico de 1930 a 2000. Então a gente vai iniciar lá com a crise de 29 e a Grande Depressão, tá? Naquele país, que compuseram então a maior crise econômica vista até então, até para o período, foi a maior crise econômica já compreendida. Perfeito? Bom, com ela o pensamento clássico também, que tinha aí seus postulados aceitos durante os últimos séculos, mostrou-se então incapaz de explicar totalmente o motivo das crises que estavam ocorrendo. Tá, então só para a gente relembrar, que no postulado clássico nós tínhamos o quê? O ideal, os ideais mais liberais ali da economia. Então, ou seja, sem a intervenção do governo, onde lá o seu principal expoente foi Adam Smith, mostrando que o seguinte, olha, o Estado não pode intervir na economia, os agentes, as famílias, as empresas vão se ajustar. Então, quando houvesse algum desequilíbrio econômico ali, então existiam as leis, as forças de mercado iam autorregular. Por exemplo, tem um desemprego, não se preocupe, esse desemprego é temporário. Então, existia a mão invisível, segundo Adam Smith, que iria trazer o mercado ali para o seu equilíbrio. Maravilha? Bom, pessoal, agora a gente vai falar então nesse tópico, a revolução do pensamento econômico e a intervenção estatal, tá? Então agora a gente vai iniciar em 1929, que daí é os ideais de Keynes, tá? E avançar também agora colocando, saindo um pouco da Europa e entrando na América Latina, falando um pouco aí da CEPAL. Acompanhe comigo no quadro. Então agora a gente vai falar sobre a revolução, do pensamento econômico e a intervenção estatal. Então, como mencionado, a gente vai iniciar falando lá da crise de 29, tá certo? E a seguinte depressão. Então, o pensamento clássico é o que vigorava lá no período, tá? Então, você tinha lá a crise de 29. Tá? Então, o pensamento clássico ele vai mostrar-se incapaz de explicar totalmente o motivo da crise, dela ter ocorrido. Perfeito? Nesse contexto, em 36, então vai surgir aqui Keynes, tá? Onde ele vai lançar lá a sua principal obra, que é a Teoria Geral do Emprego, tá? Dos juros e da moeda, onde ele vai apresentar explicações mais coerentes, tá? Para as demandas da realidade da época. Então ele vai trazer, nessa obra ele vai mostrar ali os problemas e também trazer um pouco o que seria a solução
para que a economia voltasse ali no seu eixo, tá? Voltasse ali né, aos seus trilhos de crescimento, porque até então a gente tinha lá desde 29 começou uma alta taxa de desemprego, depois ela continuou, perdurou por muito tempo ali, chegando a mais de próximo de 14% da taxa de desemprego para a Europa e para os países desenvolvidos na época então, tá certo? Voltamos ao quadro. Bom, sendo assim, na sequência, então a gente vai ter aqui que os paradigmas dominantes do pensamento econômico vão tomar uma nova forma, questionando aí parte do pensamento clássico com a defesa do quê? Da necessidade da intervenção do Estado na economia. Então, né, Keynes vai surgir, vai falar que a mão invisível de Adam Smith não estava funcionando, então que o Estado deveria assumir aí, né, a liderança para fomentar o crescimento, né, tirar a economia lá do buraco e trazer de novo, né, para os patamares de crescimento. Então, como sempre, essa visão sobre a economia não era unânime, sempre você vai ter, né, os opositores, então nem todos concordavam com a intervenção estatal, ou seja, a intervenção do governo, assim como o fim da Segunda Guerra vai surgir então a chamada Escola de Chicago e também os famosos monetaristas, tá? Que são os defensores do quê? Do livre mercado e da moeda como a principal variável econômica. Então esses ideais vão dar base para quê? Para o chamado neoliberalismo, que a gente vai trabalhar e ver, né, e acompanhar aí os principais expoentes desse período. Maravilha? Então nesse mesmo período, né, e com outra perspectiva, na América Latina, a gente vai ter então a Comissão Econômica para a América Latina e também depois o Caribe, né, que é a famosa CEPAL, tá? Que procurava explicar então os motivos que impediam aí o desenvolvimento econômico dos países latino-americanos. Como parte desse cenário, a gente vai ter o quê? O Brasil, tá? Inserido aqui na América Latina. Então a CEPAL ela vem aí com esse intuito, tentar explicar por que os países, né, não estavam ali alcançando o desenvolvimento econômico, né, comparado com outros países ali ao redor do mundo. Então voltamos ao quadro. Então a gente vai ter agora a figura da CEPAL, tá? Então no mesmo período ali, né, e com outras perspectivas, América Latina, a Comissão Econômica para a América Latina, depois, né, a definição agora, América Latina e Caribe, que é a CEPAL, ela procurava explicar aí os motivos que impediam o desenvolvimento econômico dos países latino-americanos. Como parte desse cenário, a história brasileira também ela vai sofrer impacto das escolas econômicas. A gente vai ver, né, que a economia brasileira ela vai ter o seu reflexo aí desses pensadores, tá? Dos principais pensadores. Então foi diante, né, do cenário de crise inaugurado lá com a queda da Bolsa de Valores de Nova York, tá? Em 1929, e que se estendeu durante a década de 30, né? Que as ideias de Keynes então elas vão ganhar destaque, porque então até, né, nesse período, né, a mão invisível, o mercado liberal não estava funcionando, então vão buscar socorro aí as ideias de Keynes, tá? Então Keynes, o que ele vai procurar, né, vai propor? Né? Então ele procurou explicar os motivos primeiro da chamada Grande Depressão, o que causou a Grande Depressão. Tá? Então ele vai criticar fortemente os princípios da economia clássica. Quais são os princípios da economia clássica? O mercado liberal, o mercado sem a intervenção do governo, tá certo? Então criando o quê? Uma nova doutrina econômica que supostamente manteria o sistema capitalista o quê? Distante de novas grandes crises, né? Então eu falava, olha, né, se implementar aí as minhas ideias, né, as crises vão ocorrer, mas não tão grande quanto esta, tá? Porque a crise realmente de 29, na década de 30, com a Grande Depressão, né, para o mundo foi uma das maiores ali envolvida. Perfeito? Então é importante, quando a gente for falar de novo, né, desses principais pensadores, a gente lembrar sempre que eles vão estar inserindo o quê? Se inserindo ali na sua
no seu convívio, no seu dia a dia, né? O cenário da economia vai estar no seu presente. Então, as coisas que vão estar acontecendo na economia, a dificuldade, né? Vão impactar, obviamente, nos seus pensamentos, nos seus ideais, né? E principalmente nas suas obras. Então, voltamos ao quadro. Então, nesse sentido, a gente vai ter aqui a crise de 29 e a Grande Depressão. Tá? Então, até o final dos anos 20, né, os pressupostos clássicos, os mais liberais, como a mínima intervenção do governo na economia, né, e também que a oferta cria sua própria demanda, né, quer dizer, a sua oferta vem lá da lei de Say, né, a oferta cria sua própria procura, a ideia do comportamento econômico e da autointeresse, né, do self-interesse ali do indivíduo, né, e a harmonia de interesse eram aceitos pela maioria dos estudiosos e adotados pelas principais potências capitalistas. Tá? Então a ideia ali, a primeira é o seguinte, vem lá da ideia da lei de Say, né, que as empresas iriam gerar sua própria oferta, a oferta gera sua própria demanda. Por quê? Elas iam contratar, produzir um determinado produto, ia remunerar aquele trabalhador que ele ia comprar os bens ali que eram produzidos pela empresa, né, ou por outras empresas, que também iriam contratar e seus trabalhadores iriam ser remunerados, que iriam demandar os produtos. Então, no geral, no fim, né, a oferta iria influenciar a demanda. Tá? Aí, então, vem Keynes e já fala o inverso. Não, é a demanda que determina a oferta, tá certo? E também a ideia dos clássicos, dos liberais, era o seguinte, ó, não precisa o Estado intervir na economia. Por quê? As empresas vão sempre querer maximizar o seu lucro também, vai sempre buscar o quê? A quantidade maior de consumidor. Para isso, ela tem que ter os melhores produtos e os melhores preços. E por outro lado, buscando o seu próprio interesse, temos nós, os indivíduos, as famílias, que vai buscar sempre o quê? A maximização da sua utilidade. Então a gente sempre vai buscar os melhores produtos com os melhores preços. Sendo assim, esse autointeresse de ambas as partes iriam fazer com que a economia melhorasse, porque você ia ter as melhores empresas, mais eficientes, e por outro lado, né, as pessoas seriam beneficiadas. Então acompanhe comigo no quadro. Porém, com a crise de 29, a gente vai ver que isso não se sustentou. Tá? Então, porém, lá em 29, estoura então a grande crise econômica, lá do sistema capitalista, tá? Que foi iniciado na chamada Grande Depressão, e não houve aí uma resposta então satisfatória, tá? Dos postulados clássicos para explicar os motivos de tal crise. Muito pelo contrário, tá? De acordo com o que era defendido pelos economistas seguidores de Adam Smith e David Ricardo, né, entre outros ali da escola clássica, uma crise como essas dimensões não seria possível, tá? Então vai ser nesse, né? Então foi nesse contexto que vai surgir então as ideias de Keynes, tá? Que conseguiu, né, pelo menos em parte, explicar a crise econômica e propor aí novos caminhos, né, que deveriam ser seguidos pelas economias. Perfeito? Então é importante a gente ver que foi esse aí, né, o momento, a quebra, onde deu aí, né, surgiu o pensamento e foi adotado em muitos países os ideais keynesianos, e aí realmente a economia voltou, né, começou a crescer, melhorar, utilizando ali as suas ideias lá no período, né, na época em questão que a gente está estudando, beleza? Contexto econômico que vai influenciar as obras de Keynes. Então é importante a gente saber que todas as obras desses pensadores, eles vão estar no seu contexto econômico. E todo o seu contexto, a sua realidade vai influenciar de fato nas obras que eles vão trazer aí, né, contribuindo para o pensamento econômico. Acompanhe comigo no quadro. Então qual é o contexto econômico que vai influenciar as obras de Keynes, tá? Então a teoria predominante até 29 era a teoria neoclássica que dominava, ensinada a partir do quê? Dos princípios lá da obra de economia, né? Depois de Marshall. Então essas obras então acatavam a lei de Say, que é o que era a lei de Say, pessoal, que a toda oferta determina a demanda, na qual o processo de produção de bens e serviços é também um processo de geração de renda. Então, ele ia gerar o salário dos trabalhadores, os juros, o lucro do empresário, aluguel, royalties, e por isso afirmava-se que a oferta cria a sua própria demanda, como eu já mencionei.
Tá? Para os neoclássicos, o desemprego era o quê? Temporário, tá? E para os clássicos também. Porém, o desemprego torna-se elevado e persistente na década de 20, na Inglaterra, Europa e Estados Unidos, tá? Então, a justificativa dos neoclássicos era o que? Era a rigidez dos salários e as grandes empresas não reduziam seus preços, tá? Então, ele trazia esse problema. Outro contexto importante, né, que foi, por exemplo, a Grande Depressão. Ela vai ter início lá nos Estados Unidos, quando a Bolsa quebrou, né, lá de 29. Mas por que isso acontece? Porque durante a Primeira Guerra Mundial que houve uma superprodução, principalmente de aço, máquinas, né, lá nos Estados Unidos, né, já que a Europa era o próprio cenário de guerra e precisava ser reconstruída. Então as empresas começaram a produzir muito. Porém, o que se tinha, né? Então você tinha as empresas produzindo bastante nessa época, né, para reconstruir, e aí elas financiavam também a sua própria produção, emitindo mais ações, fazendo follow-on e tal, e a valorização ia sempre acontecendo, até que a Europa não está demandando mais. Por quê? Ela já está, né, já reconstruiu, construiu também as suas próprias fábricas, então não precisa importar mais minérios ou, né, outros produtos dos Estados Unidos. Então o que acontece? Chegou no momento em, né, a nossa oferta aqui não está sendo totalmente absorvida ali pela Europa, que precisava se reconstruir, porque era um cenário, né, totalmente devastador, né? Porém, chega no momento em que ela vai se reconstruindo, e aí o que acontece? Né? Aquela oferta não estava sendo suprida, e aí teve o crash dos preços das ações lá em 29, né, que afetou todo o sistema financeiro e, consequentemente, afeta ali as empresas na atividade real de produção de fato. Acompanhe comigo no quadro. Então, isso foi o que aconteceu, né, um dos motivos, né, que aconteceu ali essa crise, tá? Lá vem dessa época também, né, o famoso, né, o modo de vida americano, vem dessa época, né, das valorizações das ações, né, da produção. Depois teve o crash de 29. Então você tem a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 29. Qual que era a causa? Era a superprodução, né? Então vai justificar que a causa, na verdade, né, era o que? A lei de Say. Porque começou a produzir, porque tinha-se a ideia de que se produzisse você iria criar a sua própria demanda, mas vai chegar aí no momento, né, em que de fato não vai acontecer, tá? Qual que era a solução? Né? A solução vai ser o famoso New Deal, né, o New Deal, que é o novo acordo, que foi o quê? Mais um conjunto de medidas econômicas, sociais, que vai ser tomada lá no governo de Roosevelt, né, nos Estados Unidos, entre 33 e 37, com qual objetivo? O objetivo de recuperar a economia dos Estados Unidos, né, lá da crise de 29. E lá vai ter como princípio básico a forte intervenção do Estado na economia. Então aqui o Estado, no governo de Roosevelt, ele vai, né, ser o líder ali para tentar trazer a economia, né, em seus patamares anteriores à crise. Tá? Qual que era a ideia? Investimento em infraestrutura. Então o governo ia investir pesado em infraestrutura, para isso ele ia contratar empresas, ele ia remunerar o trabalhador e ia trazer as ideias de Keynes, que era isso. Gera emprego, remunera, aumenta o consumo e através do multiplicador a economia toda acaba se beneficiando. Tá? Então você tinha o que? Bens públicos diversos aí. Seriam hospitais, escolas, aeroportos, estradas, ruas, praças. Seria nessa ideia, né, que o governo, então, iria estar atuando para fomentar a economia novamente, gerando emprego, gerando consumo, né, ou seja, estimulando a demanda agregada. Beleza? Acompanhe comigo no quadro. Então, quais são os impactos? Então, a gente vem aqui, né, no que tange aos impactos, que a renda nacional reduziu, né, aqui na crise, tá, pela metade. Milhões de investidores perderam as suas economias, mais de 5 mil bancos foram fechados, isso aqui no período da crise. 80 mil fábricas e 32 mil casas comerciais vão falir, cerca de 15 milhões de trabalhadores ficaram desempregados, a fome e a miséria se espalhavam pelos países, né, e a propagação para outros, e propagava também para outros países, principalmente para a Europa, tá? E aí, após a crise de 29, alguns intelectuais defendiam então agora que o governo deveria intervir na economia e que algumas políticas deveriam ser implementadas. Mais tarde, Keynes, né, vai estruturar analiticamente as ideias, tá, que eram discutidas, e tais políticas ficaram conhecidas como a Revolução Keynesiana. Então ele traz aí, né,
Essa é a ideia, tá? Então agora, né, o pensamento keynesiano também ele teve origem aonde? Lá na preocupação da taxas decrescentes de crescimento, tá? Já como o término da Primeira Guerra Mundial, as empresas privadas do mundo ocidental, né, elas ficaram, né, acabaram diminuindo aí o seu ritmo. Então vem daí a sua preocupação, ele vai trazer também os seus pensamentos a partir daí. Então a economia keynesiana ela vai surgir em 1936 com a publicação da Teoria Geral do Emprego, Juros e da Moeda. Ele vai criticar a postura da economia clássica, né, do total liberdade econômica, do liberalismo econômico. E ele vai combater, né, a lei de Say, né, que afirma que a oferta cria a sua própria demanda. Isso aqui é a lei de Say. Então quem vai falar, não, a demanda agregada é que vai explicar a oferta, tá? E não o contrário. Então essa aqui é a grande diferença, né, dos dois pensadores ali. Então aqui a figura de Keynes, ele nasceu lá em Cambridge, faleceu em 1946, foi um economista cujas ideias mudaram fundamentalmente a teoria e a prática macroeconômica. As obras, né, as consequências econômicas da paz, em 1919, né, após a guerra, né, o que causou, então provavelmente vai ser ali, né, até 1918, foi a guerra final, ele vai trazer sua obra. O Tratado sobre a Moeda, 1930, e a sua principal obra, né, que é a Teoria Geral do Emprego, do Júri da Moeda, em 36, né, que vai ser responsável por, né, surgir a escola keynesiana. Então a escola keynesiana é a teoria econômica desenvolvida pelo economista Keynes, que elaborou a principal obra, né, que é a Teoria Geral do Emprego, Juros e Moeda. E também centrou sua análise aonde? Na abordagem macroeconômica do pleno emprego. Tá? A expressão pleno emprego refere-se ao quê? À utilização de todos os fatores produtivos disponíveis, como terra, capital, mão de obra e entre outros. Então nos fatores de crescimento do investimento e nos seus impactos sobre a renda e também emprego, tá certo? Então Keynes, após 29, ele acaba mudando, né, toda a conjuntura macroeconômica do mundo todo com os seus ideais ali, né, principalmente com a sua obra principal, né, surgindo então a escola keynesiana. Keynes e o keynesianismo. Então agora a gente vai, né, tratar um pouquinho mais específico sobre esse principal expoente aí né, o principal expoente da escola keynesiana, que foi Keynes. Acompanhe comigo no quadro. Então, visão keynesiana sobre esse cenário. Então, qual que era a visão dele, né? Então, há uma permanente defasagem entre a acumulação de capital, que se dá em altas taxas, e a capacidade de formar a demanda efetiva suficiente para todos os recursos, homens e máquinas sejam plenamente empregados, tá? Então aqui está definindo o que? A quebra, né, da famosa lei de Say. Então, ou seja, a lei de Say não está mais funcionando. Também, tá? Ele vai dizer essa ideia. Então, porque a lei de Say, né, foi na verdade a principal, né, um dos principais motivos da quebra da crise de 29, porque as empresas iam lá, produziam, né, emitindo mais ações, a valorização da ação, porque estava aquele boom, né, e também entrou uma questão, o boom especulativo. Mas a partir do momento em que as empresas estavam com seus estoques cheios e observou que a demanda não estava, né, escoando essa oferta, né, não estava atendendo toda essa oferta, e aí, né, a queda foi grande. E a gente viu ali quais foram as consequências: desemprego, né, baixo crescimento, aumento da pobreza, da extrema pobreza também, tudo mais, tá? Então ele vai falar do crescimento dos oligopólios, né, vai criticar também a necessidade, e vai colocar a necessidade, né, da intervenção do Estado, né, para que a economia de fato volte aos seus trilhos ali. Perfeito? Quais então os principais dogmas, né, dos ideais de Keynes, tá?
Primeiro, a ênfase dele vai ser na macroeconomia, onde a preocupação vai ser com os agregados econômicos, como consumo, poupança e renda, produção e emprego. Então, os keynesianos estavam então mais interessados no consumo de toda a população em conjunto, tá? Do que entender os gastos individuais. Então, estava mais interessado no agregado. Outro postulado é a questão da demanda efetiva ou gastos agregados, que é uma preocupação de Keynes e seus seguidores, pois para eles a demanda é determinante, né, imediata da renda nacional, da produção e do emprego. Então ele está falando o seguinte: a demanda é o que vai determinar o crescimento econômico do país. Quanto maior a demanda, maior o crescimento, maior a produção. Então os gastos agregados são o quê? A soma dos gastos de consumo, do investimento, dos gastos do governo e exportação líquida, tá? Então aqui é a famosa fórmula, né, a função de Keynes, né? Que é a demanda agregada, que é igual à renda, ou você pode entender também hoje como PIB, que é o consumo das famílias, mais investimento. Aqui eu estou falando da formação bruta de capital fixo. Não é investimento em carteira, não é investimento em ações, em títulos do governo. Aqui é compra de máquinas e equipamentos, tá? Então, o consumo das famílias, mais investimentos, mais o que o governo compra das empresas, mais as exportações, menos as importações, que aqui ele chama de EL, que é as exportações líquidas, tá? Então, essa foi a principal contribuição, também, né, uma das principais contribuições de Keynes, né, principalmente para a contabilidade social, porque é aí que ele vai, né, os países acabam, né, pegando as suas contas, suas principais contas e padronizando, trazendo essas informações. Beleza? Continuando ainda nos principais dogmas, ele vai dizer o seguinte, que a estabilidade da economia. Então a economia não é estável em função dos níveis de gastos como investimentos serem o quê? Irregulares. Eu falo, a economia não é estável por quê? Né, não se gasta de forma regular com investimento. Então, e também para Keynes, a economia ela tem o quê? Tendência de aumentos rápidos de produção e consumo em função da irregularidade desses gastos planejados como investimentos. Tá? Como o investimento não é planejado, sempre, não se planeja sempre, a renda e a produção nacional ela muda mais rapidamente e em quantidade maiores do que o investimento. Então você tem a estabilidade. Tá? Os investimentos então, vão determinar o quê? A renda e a produção nacional. Taxa de juros. Então, os gastos com investimentos são determinados pelas taxas de juros e pela eficiência marginal do capital, ou pela taxa de retorno esperada acima do custo sobre esses novos investimentos, tá? Então, Keynes agora vai enfatizar a taxa de juros, tá? Os juros da economia, né? Nossa, por exemplo, a Selic, ela vai depender, então, das preferências das pessoas por liquidez, né? Moeda na mão, e da quantidade de dinheiro também em circulação. E essa eficiência marginal do capital depende das expectativas de lucro, né? Futuros aí do preço também da economia, tá certo? Agora, outro dogma é a inflexibilidade nos salários, tá? Então, os salários, os preços são inflexíveis para Keynes, tá? E com a tendência de queda, em função da existência de instituições, tá? Como contratos, como sindicatos, lei de salário mínimo, entre outros. Assim, né, os períodos de recessão econômica, ou seja, quando a demanda agregada por bens e serviços reduz, o preço é mantido e a produção diminui. E funcionários são o que? Demitidos. O que permanece, os que permanecem vão manter o mesmo salário, tá? Enfim, o nível de preço cai, os preços somente reduzem se a economia permanecer em recessão por um período maior de tempo. Ações das empresas em crise. Então, em períodos de crise, as empresas respondem com o quê? Com a redução dos preços e demissões de empregados, sem redução salarial, tá? Então, não consegue reduzir, porque tem um contrato, tem a lei de salário mínimo, então as empresas não conseguem reduzir o salário das pessoas, né? Salvo, por exemplo, agora na nossa questão na crise sanitária, né, que teve ali, né, para não ter uma massa muito grande de desempregados, demitir muita gente, foi permitido isso, tá? Mas normalmente não acontece, tá?
Políticas fiscais e monetárias ativas. Então, o governo ele deve intervir diretamente na economia por meio de política fiscal e monetária adequada, a fim do quê? De promover o emprego, estabilidade, controlar a inflação e também promover o crescimento econômico, tá certo? Então, esses eram os principais, né, dogmas aqui, trazidos então por essa nova linha de pensamento trazidas por Keynes, tá certo? Quais os princípios dessa demanda efetiva, né, tão falada e tão, né, estudada aí por Keynes? Acompanhe comigo no quadro. Foco na análise de Keynes era onde? Na demanda efetiva, tá? Mas o que de fato era isso? Como a gente pode entender, né, e aprender um pouco sobre essa demanda? Então, fatores que determinam o pleno emprego dos fatores de produtivos da economia, no qual o setor industrial está plenamente desenvolvido, tá? Na análise keynesiana, o que determina o nível de emprego numa economia industrial é o quê? É o nível de produção. Se o nível de produção está alto, o nível de emprego vai estar alto também. Então, Keynes, ele vai informar que o que determina o nível de produção é a existência do quê? Da demanda efetiva. As pessoas estão demandando, estão comprando, vai ter mais produção e, consequentemente, gerar mais emprego. Tá? Essa era a linha de raciocínio. Qual é a crítica aos postulados da economia clássica, segundo o autor? Para os clássicos, né, neoclássicos também, as forças de mercado tendem a equilibrar a economia e pleno emprego. Então, Keynes criticava essa ideia. Para os clássicos, também não era necessária a presença do Estado. Para Keynes era fundamental. A oferta agregada determina a demanda agregada, né? Totalmente oposto por Keynes, porque ele fala, não, quem determina a oferta é a demanda, não o contrário, não a oferta determina a demanda, e sim a demanda agregada vai influenciar na oferta. Então, para Keynes, a demanda agregada determina a oferta agregada, né? Ou demanda efetiva, e não o contrário, como pregava aí, né, a famosa lei de Say, tá? Beleza? Então aqui a gente pode definir, por exemplo, né, que o princípio da demanda efetiva é oposto à lei de Say, né? Então afirma que afirma ele, né, o primado dos gastos em consumo e investimento, que é a demanda sobre a produção da oferta. Em outras palavras, quem determina o volume de produção, portanto, o volume de emprego, é a demanda efetiva, que não é apenas a demanda efetivamente realizada, mas ainda o que se espera, né, que seja gasto com consumo, mais que se espera que seja gasto com investimento, né, que é tanto consumo mais investimento ali. Tá? Então essa é a ideia. Então ela vai corresponder, né, à demanda de bens e serviços para os quais existe aí uma capacidade de pagamento, podendo ser igual ou inferior ao nível da demanda realmente desejada pela população, né, segundo, obviamente, as suas necessidades. E aí a gente vai ter o quê? Né? Os determinantes dessa demanda efetiva. Então, o que de fato, né, a demanda efetiva é tão importante para Keynes, para seus ideais, mas o que de fato determina essa demanda efetiva? O que vai impactar ali? Acompanhe comigo no quadro. Então, para uma economia fechada, né, e sem governo, vamos imaginar assim, tá? Um modelo simples de Keynes, ele conclui então o nível de produção é determinado pelo quê? Pelo consumo e pelo investimento. Isso aqui, né, numa economia que você não negocia com o resto do mundo, também não tem o governo, tá? Se a gente coloca o governo, então vai ser também os gastos do governo e depois as exportações líquidas, que é aquela demanda que eu escrevi anteriormente para você. Então, para ele, né, nessa economia fechada e sem governo, o consumo, então, é em função do quê? Da renda. Então, nem toda a renda gerada no processo de produção será gasta com consumo. Por quê? Parte dessa renda é poupada. O consumo, então, ele vai ser o quê? Sempre menor do que 1. Tá? Que a gente vai chamar, por exemplo, de C1, que é a propensão marginal a consumir. De cada real que você gasta, quanto você consome. Tá? O I, ele é em função do quê? Ele é explicado pelo taxa
taxa de juros, né? Então, o investimento é em função das expectativas, que é o I, tá? Das empresas, e das taxas de juros, que é o I. Perfeito? Então, aqui é sempre o sinal de mais, né? E aqui o I é o sinal de menos. Por quê? Se as expectativas estão maiores, o investimento é maior. Se o juros está maior, o investimento é menor. Ficou muito caro fazer investimento, tá? Então, aqui a renda, na economia fechada sem governo, o consumo é igual, a renda é igual ao consumo mais investimento. Então, o princípio da demanda efetiva é o fato de gastar com investimento e consumo que vai determinar a renda de um país. Então, quanto maior o consumo, maior a renda, é o que vai determinar de um país, tá? Então, é o esquema básico aqui da economia keynesiana, tá? Então, você tem aqui, ó, nível, né, o nível de produção, rendimentos, despesas, né, utilização. Você começa lá com a produção, parte dela vai virar salário, parte vai virar lucro, tá? Que é a repartição. Então, os lucros vão para o consumo, né? Ou parte para o consumo, parte para a poupança, né? Depois a poupança, a parte vem para o entesoramento, aplicações financeiras e aqui de fato um investimento que é investimento em formação bruta de capital fixo. Tá? Isso aqui seria um esquema, né? Colocando ali. Bom, então aqui a gente pode ver que o funcionamento normal da economia, ela só vai ocorrer, né? Só ocorre se a poupança, então, for aí investida para aumentar o nível do que? De produção, assim garantir o crescimento econômico. Então, os capitalistas investem conforme o que? As suas expectativas. A atividade econômica, positiva versus negativa, né? Então, a economia, ela precisa, então, de fato, primeiro, positiva, né? Tem a percepção que ocorre as maiores, né, a maioria dos capitalistas e, portanto, todos eles vão querer investir. Se negativa, né, não tem como por que investir. Então, a economia ela precisa ter um fluxo de investimento organizado e, para isso, a política monetária deve ser adequada no sentido de promover taxas de juros baixas, tá? Favorecendo os investimentos. Tá? Então, aqui na sequência, também, que o Estado ele deve então retomar seu papel através de uma política de intervenção efetiva, atuando no sentido no sentido inverso aí do setor privado. Essa intervenção deve ser anticíclico, tá? Depois, a sobreaquecimento, então o Estado ele deve reduzir o investimento, aumentar a taxa de juros, a fim de evitar uma inflação de demanda e gastos públicos desnecessários. Recessão, então o Estado ele deve conduzir uma política de investimento e gastos a fim de evitar a depressão econômica, né, que é o pior dos mundos aí. Tá? O que causa o desemprego, então, finalizando, então para os neoclássicos a economia estava sempre em equilíbrio ou caminhando para ele, por isso eles afirmavam que o desemprego era voluntário ou friccional, tá? O tempo que a pessoa leva para sair de um emprego e encontrar outro. Para Keynes, ele afirma que além desses existir o desemprego involuntário, o que está, né, ocasionando por deficiência da demanda efetiva, tá? Então, para Keynes existia então o desemprego involuntário. A pessoa queria trabalhar, mas não encontrava porque a demanda efetiva estava baixa e não gerava produção na economia. Tá certo? Pessoal, agora deixa um tempo aí para que você envie suas dúvidas e eu volto na sequência aí, dando continuidade à nossa aula.
Pessoal, voltando aqui agora, vamos então agora avançar um pouco e falar um pouco do Estado liberal. O Estado liberal, acompanhe comigo no quadro. Bom, quando a gente discute políticas econômicas no Brasil e no mundo, sempre passamos por um debate que envolve, por exemplo, diferentes literaturas sobre a intervenção do Estado na economia. Você vai ter, retóricas a favor e contra aí sobre a possibilidade do governo intervir na economia, tá? Um país deve possuir então empresas estatais, tá, em setores estratégicos, como energia, distribuição de água e mesmo indústria bélica, né? Então você vai ver que a maioria dos países, mesmo mais liberal que for, o governo vai ter algumas empresas que é de cunho estratégico para o país, principalmente no fornecimento de energia, combustível aí, ou por exemplo de petróleo, que acaba sendo ainda, a principal fonte de energia dos países, tá? Saúde, por exemplo, também empresas do governo que tem ali, por exemplo, energia nuclear, que é muito perigosa. Então o governo tem que ter aí, cuidar disso, tá? Saúde, educação e ensino superior devem ser oferecidos pelo Estado. Será? Então o governo ele deve criar taxas, e barreiras aí para favorecer os seus produtos, em determinantes concorrentes aos importados. Será que de fato os governos eles devem barrar, colocar taxa, impedindo que produtos entrem e concorram com sua indústria nacional? Alguns países acabam fazendo isso na prática, tá? Mesmo sendo aí os mais liberais, vão ter aí as taxas de importação. Porém, essas questões sempre tomam aí, em momentos de debate político, isso pode ser respondido a partir de determinado ponto de vista, que por sua vez vai depender muito da teoria econômica adotada ali, pela equipe econômica em questão. Tá certo? Isso vai depender muito, de quem está no poder aí. Então, o primeiro desafio mais sério levantado contra essas teorias econômicas, então, a hegemonia que se deu no final da Segunda Guerra Mundial, em 45, com a obra aí, O Caminho da Servidão, de Henke. Então, a nova doutrina proposta por Henke consistia, então, em uma atualização dos princípios do liberalismo econômico. Daí veio o nome neoliberalismo. Então, você tinha lá o liberalismo com o Smith, e aí a partir de 45, veio ali uma proposta de atualizar esses princípios que ganhou esse nome, o novo liberalismo ou neoliberalismo, tá? E ganhou destaque a partir dos anos 70 em todo o mundo. Mas o que é o neoliberalismo, Como surgiu? Quem são os seus principais expoentes aí? Então, o neoliberalismo, as ideias de Keynes vão permanecer, em voga nas políticas econômicas dos países ocidentais até meados dos anos 70. A partir daí, em um contexto de grande poder estatal e taxas crescentes de inflação, vai abrir espaço para a volta das políticas liberais, tá? Porém, com algumas diferenças, tá? E essas políticas levam então o nome, do neoliberalismo. Então a gente já tinha lá até depois, da crise de 29, vem lá então os ideais de Keynes, a maioria dos países utiliza, porém começou a se utilizar muito, fazer muito gasto, gerar inflação muito alta, acelerada em vários países, até 1970 ali, por volta desse período, e aí o pessoal viu, não está mais funcionando também. Aí o pessoal revolta lá os ideais liberais, a economia clássica, e vai dando a sua reformulada. Daí vem o nome do neoliberalismo. Acompanhe comigo no quadro. E aí os seus principais expoentes também dessa nova escola que surgia então. Então, após a Segunda Guerra Mundial, os teóricos como Milton Friedman, e Henke não concordavam com o Estado intervencionista, proposto por Keynes, por exemplo, e de bem-estar definido ali por Keynes. Então, reapresentando as propostas liberais, ele vai trazer essas ideias. Então, a ideia era defender então a liberdade de comércio e os dogmas liberais defendidos nos séculos anteriores, lá por Adam Smith, tá? Pelos economistas clássicos, associados ao quê? Às ideias de democracia e liberdade política.
Então aqui a gente vai ter Henk com e a escola austríaca, tá? Com esses pensamentos. Então, para os autores, né, como Henk, o capitalismo baseado nos ideais keynesianos, com a defesa da participação do Estado como elemento central na política econômica e a busca do pleno emprego, constitui o quê? Uma distorção, né, do liberalismo e o início do caminho para uma espécie de socialismo disfarçado, né? Então vem daí as ideias, né? Então tudo que o governo intervém, o pessoal já acha que vai virar socialismo, né, o comunismo, essas coisas todas, tá? Então Henk é considerado então o pai do neoliberalismo, e O Caminho da Servidão, em 44, sua obra inaugural, argumentava que o governo não poderia intervir na economia, né, indo ali de encontro com os ideais clássicos, tá? No chamado neoliberalismo, os princípios, tá, que reiteram o chamado Estado mínimo questionam então as necessidades da intervenção do Estado, assim como consideram que o pleno emprego prejudicial para os empresários e para a economia. Para os liberais, as grandes empresas não formam mais, né, mais eficiente aí para organizar a produção e gerar crescimento para o país, introduzindo então a inovação e dimensionando então o mercado novamente. Depois nós temos aqui então a figura de Friedman, tá? Foi um economista também, estatístico e escritor norte-americano. Foi fundador da Escola Monetarista de Chicago, foi um dos principais defensores do liberalismo econômico, tá? E um dos idealizadores também do neoliberalismo. Ganhador do Prêmio Nobel ali em 76, com as suas obras ali, o principal tem a Economia Monetarista, a História Monetária dos Estados Unidos e o Capitalismo e Liberdade. Tá certo? Quais são então os seus principais ideais defendidos pelo autor? A liberdade econômica, a mínima participação do Estado, uma das principais fundamentos do neoliberalismo. A democracia política, valorização da competição, concorrência, né, econômica, diminuição do Estado, economia de mercado como fonte para a prosperidade do país e das pessoas, e política fiscal baseada no quê? Na redução de impostos, tá? E por fim, tá, a gente vai ter então um resumo do neoliberalismo. O que a gente pode concluir, né, dessa nova escola? Acreditava na não intervenção do Estado na economia e redução da sua interferência no mercado de trabalho. Então tinha que ter um Estado mínimo, apenas um gestor, o livre mercado, a concorrência, né? Acreditava na abertura da economia às multinacionais, o fim do protecionismo econômico, ou seja, a economia aberta, a abertura econômica, privatização, né, das estatais, defesa dos princípios econômicos capitalistas e a internacionalização e financiarização. Tá? Esses eram os principais, como a gente pode resumir então, os principais pontos, né, abordados ali por essa escola. Então, qual a relação da América Latina e o neoliberalismo? Acompanhe comigo no quadro. Então, agora a gente vai falar um pouco mais próximo da nossa realidade, né, trazer a América Latina aqui nesse contexto. Então, para isso, a gente vai ter aqui alguns, né, expoentes, como o Pinochet, lá no Chile, tá? Então, a Margaret Thatcher também, lá na Inglaterra, tá? Com a sua filosofia de política e suas políticas também economistas, mas vão enfatizar a desregulamentação, particularmente do setor financeiro, tá? Trazendo aí mercados de trabalho flexíveis, privatização de empresas estatais, redução do poder e influência também do sindicato, tá? Depois a gente tem Reagan, né, nos Estados Unidos, Ronald Reagan. Tá? A política de recuperação econômica através do estímulo da oferta, né, popularmente conhecida, e como incluir medidas de desregulamentação também. Redução dos gastos do governo, corte de impostos. Depois a gente tem aqui o Consenso de Washington, em 1989, né, e a reforma fiscal tributária, a abertura das economias, reformas trabalhistas, privatização, redução do tamanho do Estado na economia, aumento das taxas de juros e controle da inflação, tá? Que até hoje aí a gente tem, né, alguma coisa trazida aí do Consenso de Washington, tá? Para os países, né, das melhores práticas aí de governo, vamos imaginar assim, tá?
Então, a partir da experiência chilena, na década de 70, as ideais neoliberais foram generalizados, tá, nos governos de Reagan, presidente dos Estados Unidos, entre 81 e 89, Thatcher, a primeira-ministra inglesa, ali, de 79 a 90, tá, espalhando-se, então, pelo mundo ocidental na década de 1980. A partir daí, né, e ao longo dos anos seguintes, as políticas econômicas das potências capitalistas foram gradativamente aí voltando para uma menor regulamentação dos mercados e para a privatização em busca aí do aumento da competitividade internacional. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, né, são os casos icônicos ali, ainda foram adotados redução de impostos sobre as classes mais altas, tá, e os cortes de gastos sociais. Então, o pensamento neoliberal, né, ele vai difundir nos últimos 20 anos do século XX, pregava então a saída do Estado, tá, de todas as atividades produtivas, incluindo da saúde e da educação também, tá, e também intervencionista, por meio de inclusive de privatizações e desregulamentações. Enquanto ao primeiro era justificado pela participação grande do Estado na economia antes da década de 80, o que gerou uma dívida pública enorme, e segundo a desregulamentação, favorecia também a liberdade das empresas privadas atuarem, tá? O que estimularia o investimento, gerando crescimento econômico. Perfeito? Então esses são os principais, né, eram os principais ideais ali que se tinha, tá? Do pensamento lá dos neoclássicos, né? Então, na América Latina, então, só para a gente entender, né? Então, antes de a gente chegar aqui na América Latina, então os ideais, né, começou a surgir daí, então os países começam a se converter, voltam os ideais, né, começam, né, a adotar as ideias neoliberais do Estado mínimo, privatização, né, até aquela saúde como educação ali também, né, pregava-se a ideia de que o Estado não poderia ofertar, deixaria o mercado privado e assim fazer, tá certo? E alguns países vão adotar essa estrutura de pensamento nas suas economias. Acompanhe comigo no quadro. E na América Latina, né? Como é que surgiu isso daqui? Bom, a gente vai ter lá o Consenso de Washington, lá em 1989, né? 1989. O Consenso de Washington, elaborado em 1989 pelo economista norte-americano Wilson, né? Ele foi uma recomendação internacional que tinha como objetivo o quê? Principal, propagar a conduta neoliberal para combater as crises econômicas dos países em desenvolvimento, principalmente na América Latina, tá? Então olhou para a América Latina e falou o seguinte: olha, vocês estão fazendo errado, vocês deveriam seguir dessa linha, né, para aumentar promover o desenvolvimento econômico do país, tá? Foi também aí que temos o Fundo Monetário Internacional, onde ele vai adotar tais medidas como obrigatórias para oferecer o quê? Ajuda aos países em crise, tá? Renegociar a sua dívida externa. Então, recentemente, quem teve isso aí, né, o problema foi a Argentina. Então, teve que recorrer ao FMI, buscar dinheiro emprestado para quitar suas dívidas, honrar suas obrigações. E para isso, né, o fundo vem e fala: olha, a gente empresta, mas vocês têm que cortar o gasto público, cortar esse tipo de gasto, reduzir esse tipo, né, de política, talvez fiscal expansionista, fazer uma fiscal contracionista. Então, eles vão ditar como o país vai organizar as suas políticas econômicas. Dentre as medidas estão o que? Reformas fiscais, que promoviam então alterações profundas no sistema tributário, reduzir os tributos das grandes empresas, tá? E cortando então o gasto do governo, tá? E também promover a abertura comercial, que proporciona aí aumento das importações e das exportações por meio da redução das tarifas alfandegárias. A privatização, tá? Para reduzir aí ao máximo a participação do Estado na economia, transferindo então o custo das empresas estatais para a iniciativa privada. Isso era o que, né, vem-se então colocando ali nos ideais, tá, para os países da América Latina, e assim consequentemente conseguiram um desenvolvimento. Então, assim, na década de 90, tanto o Brasil, durante os governos de Fernando Collor, né, e também do Fernando Henrique, quanto na Argentina, né, de Carlos, passaram aí por processos de privatização, diminuição dos gastos sociais
né, e rígidos aí, controle monetário sob o olhar atento das instituições como o FMI, tá? Aqui o neoliberalismo no Brasil, tá? No caso brasileiro, tá? Nos anos 90, foram aí marcantes para a implementação do neoliberalismo através da privatização, tá? Da maioria das estatais que estão existentes, como destaque, por exemplo, a Vale, né? Do Rio Doce, a Telebrás, a Embratel, tá? E a gente, né, tem ali também a figura, né, bastante que aconteceu no governo de FHC. Tá certo? Então essa foi a realidade nossa encontrada ali nesse período. O pensamento econômico nas últimas décadas. E agora, recentemente, como que está o pensamento econômico? Quais são aí, né, as doutrinas econômicas adotadas por alguns países? Acompanhe comigo no quadro. Bom, então aqui a gente vai chegar agora, né, falar um pouco da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, né, ao CEPAL. Então, ao estudar o pensamento econômico da América Latina, não podemos deixar de compreender a sua corrente mais famosa, que é o pensamento da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, a CEPAL, tá? Primeiro, quando surgiu? Surgiu em 1948, por meio da Resolução 106 do Conselho Econômico e Social, tá? E da Organização das Nações Unidas. Com qual propósito? De ajudar os governos latino-americanos a fomentar o desenvolvimento econômico de seus países e levar o nível de vida dos seus habitantes, tá? Então ela surgiu com esse objetivo. Então, além desse objetivo principal da CEPAL, né, a própria instituição aí propôs também a coordenar as ações para a promoção do desenvolvimento econômico e reformar aí as relações econômicas dos países da região entre si e com o resto do mundo, tá? Essa foi né, vai ser uma das suas principais contribuições. Então essa comissão, a CEPAL, ela é uma das 5 comissões regionais, tá? Que vai cuidar da região da América Latina, né, das organizações das Nações Unidas. Ela é criada em 48 com o objetivo de incentivar a cooperação econômica entre países da América Latina, né, subdesenvolvidos. O que ela buscava? Buscava contribuir ao desenvolvimento econômico da América Latina, coordenar as ações, né, encaminhadas à sua promoção e reforçar aí as relações econômicas dos países entre si e com outras nações do resto do mundo. Então ela queria inserir a América Latina, de certa forma, né, dar um peso maior nas relações internacionais, no comércio internacional, nas relações com outras nações. Então esse era um dos principais objetivos da comissão. Tá, aí a gente vai ter aí algumas discussões, né? Como o Licht, que vai introduzir aí ao tempo, espaço, a sociedade, né? Vai trazer a história, a nação econômica, colocando-se contra os pressupostos da economia clássica também, né? Vai mais para o lado a favor da intervenção do governo, tá certo? Então você vai ter aí outros pensadores também, né, rebatendo os pensamentos neoclássicos aqui, que eram, né, que estavam tentando introduzir aqui na América Latina. Tá? Então a gente tem aqui, né, a teoria cepalina, né, da CEPAL. Quais são os principais pesquisadores, né, brasileiros dessa teoria? Então a gente vai ter, né, aqui Celso Furtado, né, um grande expoente. Você vai pegar na literatura, na formação econômica do Brasil, você vai ver aí, né, Celso Furtado com bastante frequência, né? E ele vai aí enfatizar bastante, né, a importância, por exemplo, da economia cafeeira, né? Porque ele entendia que o café, né, quando você pega a formação econômica do Brasil, ele foi muito importante, né, na economia brasileira, porque foi através dos recursos, né, oriundos do café que deu-se início, então, o start da industrialização no Brasil, porque você tinha reservas e aquele dinheiro, né, servia então para investimentos internos, né, e construção ali das primeiras indústrias. Então, para ele, né, o café, apesar das suas críticas também, né, da toda a dependência lá do passado do Brasil, né, foi importante porque com ele iniciou-se então o processo de industrialização nacional.
Acompanhe comigo no quadro. Outro pensador importante também é a Maria da Conceição Tavares, né? Onde ela vai trazer, explorar bastante a ideia, né? A famosa PSI, né? Processo de substituição de importação. Então aqui ela vai falar a importância de substituir, né, as importações, por exemplo, de bens de consumo. A gente vai ter depois lá bens de consumos duráveis, depois bens de consumo de capital, né, que é, ou seja, deixar de importar e produzir internamente, ou deixar de ser tão dependente aí do exterior, né? Essa é a ideia do processo de substituição de importação, substituir tudo que é importado produzindo nacionalmente, tá certo? Depois a gente vai ter o, né, Fernando Henrique Cardoso também, né? E por fim aqui Carlos Lessa, né, trabalhando com as obras, né, escrevendo aí também sobre a teoria cepalina, beleza? Fundamentos básicos da teoria cepalina é o que? A divisão internacional do trabalho. Então ele vai trazer, né, especialização aí produtiva dos países e das regiões, intensificação das trocas, depois divisão da produção no cenário mundial entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, origem no final do século XV. A gente vai ter a relação entre metrópole e colônia, tá? Que aqui começa a surgir tudo, desde a formação, né? Porque você precisava das colônias para ser o quê? Né? O mercado consumidor dos produtos da metrópole. Então você tinha toda essa transferência, né? A característica do quê? Das colônias, né? Que depois continuou com os países subdesenvolvidos, fornecendo a matéria-prima, né? E comprando os produtos de valor mais agregado, né, dos grandes países, né? Dos mais desenvolvidos. E aí você tem a Revolução Industrial, onde você tem a produção de industrializados e matéria-prima. E você tem toda essa dinâmica, né? Esse ciclo, né? Que não era tão favorável, né? Não é favorável para os países da América Latina, porque os países subdesenvolvidos até então eram o quê? Fornecimento de matéria-prima e, né, com produtos menos agregados, menor valor agregado, e comprava os produtos, né, que depois eram industrializados, processados, importando com valor maior, ou seja, com valor agregado pelos países desenvolvidos. Então, quais as propostas, né, da CEPAL e suas consequências para a América Latina? Galera, acompanhe comigo no quadro. Então, respondendo essa pergunta aqui, nós podemos observar o seguinte, né, que a presença da CEPAL, por exemplo, no Brasil, teve início, né, com acordos de colaboração, por exemplo, entre a CEPAL e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, tá, em outubro lá de 52, quando foi criado o grupo misto de estudos CEPAL e BNDES, que se propunha então a avaliar o quê? O ritmo de crescimento do país e traçar programas de desenvolvimento para o período de 10 anos. Então, você tinha lá, né, as ideias para criar, né, planos de desenvolvimento de longo prazo, né, de políticas econômicas estruturais, né, que são mais de longo prazo, bem como também realizar cursos de capacitação técnica, tá? Então, quais as propostas da CEPAL e suas consequências, né, partindo dessas ideias, né, desses ideais ali? Primeiro, né, ele vai propor, né, participação do Estado na economia. Então, o Estado, né, diferentemente lá dos neoclássicos, né, a ideia é que o Estado ele deveria de fato ter aí, né, uma participação importante para essa transformação. Através do quê? Do progresso técnico e, consequentemente, aumento da renda nacional e a ampliação da produtividade. Então, esses eram os pilares, né, que deveriam ser buscados, tá? Então, o capital estrangeiro para ajudar a implementar a industrialização da plena economia, mas não quando monopólio de mercado, tá? Então, era importante você ter o capital estrangeiro, né, para o quê? Para fomentar, né, e equipar a economia, né, as empresas, as indústrias,
do país, mas não interessava-se então para ele quando, por exemplo, vinha um monopólio, que é uma empresa, só tem ela produzindo um produto único, sem substitutos, né? Então ela consegue determinar tanto o preço quanto a quantidade. Aí você não tem concorrência e isso não era benéfico para os países. Voltamos ao quadro. Bom, sendo assim, né, então é importante a gente destacar que era interessante o capital estrangeiro, mas não de forma de monopólio, né? Uma empresa vem lá de fora e se instala aqui e apenas ela domina o mercado, tá? Outro ideal importante era o processo de substituição de importação. Então, a industrialização via substituição de importação, né, que vai acontecer no Brasil, né, em duas partes, né, vai acontecer desde 1930 a 60, porém a primeira parte vai ser substituir os bens de consumos duráveis, né, depois tipo geladeira, fogão, aquela coisa toda. Depois também teve um PSI que foi de produtos de capital, bens de capital, ou seja, máquinas e equipamentos necessários para produzir outros bens. Beleza? Então, 3 grandes significados em termos de seus impactos sobre a estrutura produtiva e da comercialização do país. Foi o quê? Produzir internamente o que antes era importado. Então, essa é a ideia, né, do PSI, que é justamente processo de substituição de importação. Tá? Produzir tudo aquilo que antes era importado. Alterar a pauta de importação de produtos de consumo. Tá? Para o quê? Para bens de produção com inovação produtiva e tecnológica também. E consumir produtos nacionais ao invés de produtos importados. Então você começa a ter aqui algumas políticas mais, né, de proteção às indústrias nacionais. Porque se você faz algumas políticas, você pode proteger, né, e consequentemente garantir, né, uma melhor, por exemplo, melhor receita aí para as empresas nacionais. Tá certo? Então aqui a gente vai ver que em busca desse desenvolvimento, a gente vai ter, né, o Celso Furtado, né, que vai explorar bastante e estudar bastante essas ideias, tá em sua obra aí, A Formação Econômica do Brasil, né, em 59. Furtado ele vai analisar a longa trajetória da economia brasileira, né, e exploração colonial até o processo de industrialização, que é comandado pela substituição de importação. Tá? Então ele vai dar bastante destaque à economia cafeeira, como mencionei, porque ele vai entender que ela, independente de todas as suas críticas, né, teve um mérito de promover a acumulação de capital e aí dar um empurrão inicial para a industrialização do país. Tá? Também é importante, ele vai destacar o que? A abolição, né? Então você tem aqui um dos maiores expoentes do tema, né? Vai dar importância ao café, e também aqui a liberação da mão de obra escrava livre, que poderia então direcionar-se para os centros urbanos e servir como mão de obra, né, para a industrialização, além do que? De gerar demanda, porque se eles fossem contratados, né, eles iriam ter como gastar. Qual era o grande problema aqui? Foi, né, o preconceito, né, que a gente tem até hoje, mas lá, né, muito. Porque até então, né, por exemplo, o Brasil, em vez de empregar, quando libertou os escravos, gerar emprego para eles, não, né, aí tinha todo o preconceito, tanto é que depois teve toda a imigração, né, de outros países, né, na época da guerra, para trabalhar, e em vez disso o pessoal não contratava os negros, né, que daí então foram libertos. E o pior, né, muitos deles, né, teve abolição, deixou eles livres, mas daí o que o pessoal ia fazer? Não tinha emprego, não tinha casa. Muitos desses escravos ainda permaneceram nas grandes fazendas trabalhando, porque lá saberiam que ia ter, né, onde morar, onde pelo menos um teto para cobrir ali da chuva e comida, né? Precária na época, tudo bem, mas ainda assim era alguma coisa, tá certo? Diferentemente do que fez outros países, né, que libertaram seus escravos também, mas deram alguma condição para eles continuarem suas vidas. No Brasil, não. Pegaram, liberou, deixou livre e falou, agora se virem, né? E aí que foi formando os quilombos, né, na periferia das cidades ali, iniciando, tá, até as primeiras comunidades, né, que hoje depois a gente vai ver são as primeiras favelas, né, surgiram desse tema, porque você libertou as pessoas, não deu condição, não deu casa, não deu teto. Outros países libertaram os escravos e davam o quê? Né? Davam um pedaço de terra ali, alguns animais, e ele, por exemplo, conseguia plantar ou, né, produzir para sua subsistência. Então, pré-condições para a formação do capital brasileiro e expansão do mercado interno. Tá? Então, essas foram as condições.
Beleza? Outra questão importante, né, é os efeitos a partir da CEPAL. Então, o Estado ele tornou-se empreendedor e modernizador. Tá? As estratégias de desenvolvimento se voltaram para abastecer, né, o mercado interno, para dentro. Tá? As condições sociais dos gastos da população pioraram com a concentração de renda. Tá? Os planos obtiveram, né, êxito no quesito crescimento e acumulação, mas o mesmo não pode ser dito sobre a dependência externa e as questões sociais do país, que ainda ficaram aquém, né? Ainda ficou dependente, né? É bastante dependente, né, de capital externo, aquela coisa toda. E as questões sociais nem se fala, né? Ainda tem muito a melhorar, mas já foi um início ali, né, contribuído pelos ideais cepalinos, né, pela CEPAL. Tá certo, pessoal? Então agora, como de praxe novamente, vou deixar um tempo aí para que você envie suas dúvidas. Eu volto na sequência finalizando a nossa aula.
Pessoal, voltando aqui então, acompanhe comigo no quadro para a gente rever os principais tópicos abordados na aula de hoje. A gente falou da revolução do pensamento econômico, da intervenção estatal, né, a discussão dos que eram a favor, dos que eram contra, né, dos que eram a favor a gente vai ter aqui o Keynes, né, com as suas obras, tá? Ele vai ser o pai ali do keynesianismo, né, dos ideais. Vimos também os princípios da demanda efetiva. Depois a gente falou também de novo do Estado liberal, né, do neoliberalismo, que é a questão, a reinterpretação lá dos liberais, né, da não intervenção do governo. Né, e depois vimos também, né, a CEPAL, né, que é a comissão, né, para a América Latina e também o Caribe, né, comissão econômica. E aí eles vão trazer, né, ser mais a favor aí do Estado, né, sendo intervencionista, promovendo aí o desenvolvimento desses países, tá? Então vai trazer as políticas, vão fazer, né, mostrar como que os países deveriam agir, né, para fomentar aí o seu desenvolvimento, beleza? Pessoal, lembrando que é importante que você faça a leitura do seu manual e os exercícios que estão lá propostos para que você fixe ainda mais o conteúdo, beleza? Ficamos por aqui, bons estudos e até a próxima.